Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 26 e 27 de 1 Crônicas. Leremos o capítulo 1 de 2 Pedro. Daremos sequência a Miqueias no seu capítulo 4. E concluiremos a leitura de hoje em Lucas, capítulo 13. Antes de darmos início, vamos a mais um momento de oração. Fecha teus olhos. Pai amado, Deus majestoso, agradecemos a Ti pelo dia de hoje e bendizemos o Senhor também pela nossa vida, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, sustentado a gente com saúde. Te agradecemos pelos nossos familiares. Obrigada, Pai, por suprir as nossas necessidades, por falar poderosamente aos nossos corações, por nos confortar, nos corrigir, por nos motivar. Ó Deus, obrigada por nos fazer compreender aquilo que o teu Filho amado fez na cruz em nosso favor. Obrigada por nos ajudar a cada dia mais percebermos de fato a nossa situação sem o Senhor, a nossa situação deplorável sem Ti, ó Deus, sem a Tua intervenção, como somos vios, como somos pecadores e falhos, carentes da Tua graça. Deus, obrigada por essa maravilhosa graça. Obrigada por esse favor imerecido, por nos resgatar, ó Deus, nos livrar de nós mesmos, das nossas próprias paixões, dos nossos impulsos lascivos, ó Deus. Obrigado por nos ajudar a negarmos a nós mesmos, a não sermos pessoas avarentas, pessoas cobiçosas daquilo que não nos pertence. Obrigada, Pai, por nos ajudarmos a sermos fiéis, justos e te pedimos perdão, Deus, quando falhamos em te obedecer e te servir com excelência. Quando não glorificamos o teu nome com os nossos pensamentos ou com as palavras que saem da nossa boca, que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida em santidade e honra ao Senhor. Que em todo tempo a gente venha exalar o teu bom perfume e transparecer o caráter de Cristo em nós. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa e nos dê a graça de perseverarmos até o final, Senhor. Até que o Senhor volte uma segunda vez e triunfe sobre todas as coisas como justo juiz. Te agradecemos, ó Deus, porque tu já venceste todos os nossos inimigos e tem nos capacitado a perseverar em obedecer a ti. Fala aos nossos corações, Deus. Trata conosco aquele que necessitamos melhorar e aprender. Que o Senhor continue a ser bondoso para conosco e misericordioso. É assim que oramos a ti, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. E amém. Capítulo 26 de 1 Crônicas. Quanto aos turnos dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacá, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado Obed-edom. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías foram Otni, Rafael, Obed, Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o servir, ao todo 62. Os filhos e os irmãos de Mesilemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos Sinri,
a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda, para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada portão, fizeram um sorteio para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do leste caiu por sorteio a Selemias. Depois lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do norte. A Obed-Edom, a guarda do lado sul, e a seus filhos a guarda da casa do depósito. A Supim e Oza a guarda do oeste, junto ao portão de Salequete, na entrada que sobe. Um guarda ficava ao lado de outro guarda. A leste estavam de guarda 6 levitas, ao norte 4 por dias, ao sul 4 por dia, e para a casa de depósito 2 num lugar e 2 no outro. No átrio a leste, 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros dos filhos dos Coraitas e dos filhos de Merari. Outros levitas, seus irmãos, tinha o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã e chefes das famílias da família de Gerson, de Jeeli, os filhos de Jeeli, Zetã e Joel, seu irmão. Estes estavam encarregados dos tesouros da casa do Senhor, dos Anamitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicre, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e os seus irmãos tinham a seu encargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Tinham também a seu encargo tudo o que havia sido dedicado por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Né, e por Joabe, filho de Zeruia. Tudo o que qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas, foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que superintendiam Israel, além do Jordão para o oeste, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias se fizeram investigações do 40º ano do reinado de Davi e se acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes das famílias, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Capítulo 27 de 1 Crônicas. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número dos chefes das famílias e os capitães de famílias, e de centenas com os seus oficiais, que serviam o rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano. Cada turno era de 24 mil. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em seu turno havia 24 mil. Ele era dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aoita, a cujo lado estava Micote. Também em seu turno havia 24 mil. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia,
chefe, filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Esse Benaia era homem poderoso entre os 30 e era o chefe deles. O seu turno estava ao encargo do seu filho Amizabade. Para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês era Samute, e o Israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês era Ira, filho de Iques, o Tecoita. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês era Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês era Sibecai, o Uzatita dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O nono para o nono mês era Abiezer, o Anatotita dos Benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês era Maarai, o Netofatita dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo primeiro para o décimo primeiro mês era Benaia, o Piratonita dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O décimo segundo para o décimo segundo mês era Eudai, o Netofatita de Otniel. Também em seu turno havia 24.000. Estes foram os chefes das tribos de Israel sobre os Rubenitas. Era chefe Eliezer, filho de Zicre, sobre os Seomitas, Cefatias, filho de Maraca, sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel, sobre os aronitas, Zadok, sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi, sobre Issacar, Oni, filho de Micael, sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias, sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel, sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias, sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner, sobre Dan, Azarel, filho de Gerom. Estes eram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou o vestido. Por causa desse censo, veio grande ira sobre Israel. Por isso, o número não foi registrado na história do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, cuidava dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Uzias, cuidava do que o rei possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Esri, filho de Quelube, cuidava dos lavradores do campo, que cultivavam a terra. Simei, o aramita, cuidava das vinhas, porém Zabdi, o sifimita, cuidava do que entrava das vinhas para as adegas. Baal-Anã, o gederita, cuidava dos olivais e sicômoros que havia em Cefelá. Porém, Joás cuidava dos depósitos do azeite. Sitrai, o saronita, cuidava do gado que pastava em Saron. Porém, Safate, filho de Adlai, cuidava do gado dos vales. Obil, o ismaelita, cuidava dos camelos. Gedias, o meronotita, cuidava das jumentas. Jaziz, o agareno, cuidava das ovelhas. Todos estes eram administradores dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Acmone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. A Aitofel sucederam Joada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Capítulo 1 do livro de 2 a Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo,
aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam mais inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Capítulo 3, na verdade 4, de Miqueias. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos diz. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam, farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles, no monte Sião, desde agora e para sempre. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que você está gritando tão alto? Será porque você não tem rei? Morreram os seus conselheiros?
Apoderou-se de você a dor como da mulher que está dando à luz? Suporte as dores e faça força, filha de Sião, como a mulher que está dando à luz. Porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Vocês irão para a Babilônia. Ali, porém, vocês serão libertados. Ali o Senhor os remirá das mãos dos inimigos. Agora muitas nações se reunirão contra você, dizendo que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem na ruína de Sião. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes, a serem batidos na ira. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor. E os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Capítulo 13 do livro de Lucas. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falavam para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhe disse: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que vocês, que não eram? Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar frutos nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. E um sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Jesus disse: A que é semelhante o reino de Deus e a que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procuraram entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: Não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: Não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora.
Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomaram lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: Vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.